Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Likezinho maroto aí embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora para mais um vídeo aqui de giros de notícias. Dessa vez com informação muito importante. Peço perdão pelo áudio, ainda sem edição. A partir da segunda-feira os trabalhos voltam ao normal, mas como eu já venho dizendo há um tempo, vou continuar dizendo. Era ou isso ou não ter vídeo. Então é melhor dessa forma, né? Até porque o áudio também nem tá tão ruim assim, dá pra ouvir de boa. O Fluminense está preparando a desinfecção, está projetando a desinfecção do CT e trazendo os jogadores de volta ao Rio de Janeiro para serem testados, já como um dos protocolos para a volta. O Fluminense mudou de opinião, o Flamengo estava certo desde o início, etc. Não é bem assim. Vou explicar melhor a situação. Bem, hoje o cenário é um outro, é diferente, e eu tenho falado bastante, falei até na semana, participei de uma live lá no canal do TF, que fala sobre Botafogo, e eu até levantei essa bola já pensando nisso, porque sabia que uma hora ou outra ia começar esse tipo de assunto. E eu, como eu já sabia mais ou menos do Fluminense, eu já levantei porque eu queria colocar isso nesse ponto. Não é porque o Fluminense está voltando agora que quem falou, e aí vamos utilizar claramente Flamengo e Vasco, mas mais ainda o Flamengo, que o Vasco virou capacho do Flamengo, né, com o Campelo. Mas mais até do que isso, não é porque o Fluminense está iniciando o protocolo de volta agora que lá atrás estava certo voltar. Vou explicar. Se eu estou ali na arquibancada com 20 do primeiro tempo, eu falo, tira um zagueiro e bota um atacante, tira um zagueiro e bota um atacante, tira um zagueiro e bota um atacante. Eu fico falando isso. E a gente precisa ganhar o jogo. Aos 25 do segundo tempo, aos 15 do segundo tempo, o treinador vai e faz isso. E aí eu falo, aí ó, eu estava certo desde o início, era para ter feito isso lá no início do primeiro tempo. Não era, porque talvez se fizesse no início do primeiro tempo, fosse tomar um contra-ataque, tomar o gol e ser eliminado. Da mesma forma, essa questão do Flamengo, principalmente. O Flamengo está treinando há mais de um mês. Aliás, há quase um mês, vou ser mais exato. As notícias de treinamento do Flamengo vêm lá de 20 e 21 de maio. Exato. O problema, necessariamente, é óbvio, agora é a hora de voltar a treinar, etc. Eu acho que ainda não. Porém, sempre tem aqueles ditados, né? Quem sabe o peso que vai suportar é só a sola do sapato, quem sabe a quentura da panela a colher que está mexendo, enfim. Então, tem outras situações, eu já coloquei aqui, inclusive, no canal, outros motivos que sempre fazem a gente também não ser radical no ponto de não voltar. Porém, vou repetir, se agora você vê alguém falando, o Fluminense não era contra, porque vai surgir, porque essa notícia saiu no Globoesporte.com nessa sexta-feira. Surgiu a primeira notícia de volta, de protocolos de volta do Fluminense. Mas não era para voltar, não era para esperar. Não necessariamente o Flamengo estava certo. Não estava, porque dia 20 de maio era um cenário muito complicado. O de hoje eu acho que ainda é pior, mas dia 20 de maio a gente ainda vislumbrava o negócio, nem autorização tinha, não tinha estudo médico, não tinha nada, era um negócio ridículo. Então, fica o primeiro ponto. Flamengo não estava certo. Também não quer dizer que o Fluminense hoje esteja, e acho que hoje, na verdade, a gente chegou num ponto onde acho que ninguém vai conseguir acertar. Porque quem escolher a espera, o WO e etc. vai ter problemas seríssimos na justiça com salários de jogadores, e quem escolher a volta pode ter problemas seríssimos com a saúde dos jogadores. E tem que ser ouvido, são eles, os jogadores. Então, dentro dessa, o Fluminense vem fazendo isso, vem ouvindo os jogadores o tempo todo, e, ao que parece, já recomendou a volta deles para o Rio de Janeiro. Os jogadores vão lembrar, né? Marcos Felipe tá em Linhares, Nenê tá em Jundiaí, Hudson eu acho que estava em Juiz de Fora. Então todos os jogadores estavam ali, a maioria estavam próximos das suas famílias, nas suas cidades natais. Nas suas cidades natal. Esqueci o plural, mas enfim, falei dos dois jeitos, você pega o certo aí e guarda. Então já recomendou a volta deles e deve ter. O Fluminense prorrogou essa ação de paralisação até o sábado. Imagina-se que o domingo seja esse período também para a galera poder voltar, e já vai iniciar o processo de desinfecção, que eu vou falar já já, porque nesse momento aqui eu tenho que lembrar da 1xBet. Patrocina aqui o canal
E nesta sexta-feira, que está saindo esse vídeo, dia 12 de junho, tem simplesmente Juventus e Milan. E que a XBet está com odds bem interessantes para esse jogo. É o jogo de volta da Copa da Itália, o Coppa Itália. É o jogo que marca a volta do campeonato italiano na Itália. O campeonato italiano na Itália. Mas marca a volta do campeonato italiano no futebol nesse ano, né? Depois lá de acho que 9 de março tinha sido a última partida. É um jogo de volta. O primeiro jogo foi 1-1 na casa do Milan, ou seja, agora 0-0 ou 0-0 classifica a Juventus, 2-2 classifica o Milan. Enfim, é um jogo de volta lá em Turim. Vale a pena dar uma olhada, ir lá, o link está aqui no primeiro comentário. Sempre lembrando, se você fizer o depósito por esse link, usando o código RAIZ, você ganha um bônus. E, além disso, tira o printzinho ali da tela do seu comprovante de depósito, manda para raiztricolorfluminense@gmail.com que você tem grande chance de participar aqui no canal de um jogo para ganhar uma camisa do Fluminense, uma camisa, por exemplo, tipo essa daqui, ó, da Umbro. Sim, é do modelo novo, não é uma camisa antiga, etc. Não, modelo novo mesmo. Então vai lá e faz isso. Faz o depósito usando o link daqui na descrição, utilizando o cupom RAIZ, tira ali o comprovante, manda para raiztricolorfluminense@gmail.com que você já está automaticamente no páreo. Sobre os protocolos que o Fluminense vai adotar a partir de agora. O Fluminense, vou até dar uma olhada aqui na matéria para falar o nome certinho. O Fluminense contratou uma consultoria de especialistas com médico e infectologistas, até para poder estruturar essa limpeza, né? Desinfecção seria o melhor nome, do seu treinamento. E também para estruturar como seria a volta, como seriam os protocolos de treinamento nessa volta. O Fluminense vai fazer os testes no próprio CT mesmo, vai usar parte daquele dinheiro arrecadado no jogo do Tetra, né? E teve no jogo do Tetra, também teve no jogo do Flamengo, mas o Flamengo acho que foi só para cestas básicas. Vai usar parte desse valor no jogo do Tetra para essa compra, esses custos que serão utilizados agora. A gente tinha falado isso, em parte era para pagar salário e outra parte era para utilizar para poder adequar o Fluminense a essa volta, e vai testar os jogadores. Antes não tinha por que testar realmente, se os jogadores estavam dentro de casa, não tinha por que testar. Agora vai fazer o teste, provavelmente alguns jogadores estarão, é muito difícil que ninguém esteja, até porque provavelmente tem algum jogador que a parceira dele, né, a esposa, enfim, a mãe, precisa continuar trabalhando e precisa continuar saindo de casa, enfim. E aí ele acabou pegando alguma situação assim, enfim, teve gente que pegou com entrega de lanche, né, a gente nunca sabe. Então provavelmente vai ter, então esses jogadores ainda vão ter que esperar uns certos dias. E o que está se trabalhando é que o Fluminense volte às atividades nesse ritmo mais lento, e o sindicato dos atletas do Rio de Janeiro fez até uma requisição, segundo o Globoesporte.com, que seja dado um período de 15 dias de pré-temporada a todos os clubes antes do reinício do estadual. No caso, o Flamengo aí já está com 45 dias, mas seria esse pedido para dar alguns dias ao Fluminense e a outros clubes. Que aí eu tenho uma pergunta também: como estão os clubes pequenos? Porque o Fluminense não enfrenta o Flamengo semana que vem, não enfrenta o Botafogo depois. O Fluminense, para fechar a sua participação no que ele tem de jogo marcado até agora, ele enfrenta Volta Redonda e Macaé. Como estão esses times, né? Isso precisa ser averiguado antes da gente afirmar que o futebol vai voltar. Bem, essas são as notícias. O Fluminense está preocupado com os seus jogadores, tem conversado. Eu conversei essa semana com o Marcos Felipe na entrevista lá pro podcast, que vai sair vídeo aqui no canal sobre ela na segunda-feira. Tem um pedacinho lá da entrevista que vai sair em vídeo aqui no canal, ou ela sai completa em podcast também na segunda-feira. E você vai também poder conferir a opinião do Marcos Felipe sobre isso, sobre algumas outras situações também. Ele contou muitas histórias legais, vale a pena você ir lá ouvir. O link está aqui na descrição do podcast. Você vai lá, clica e vai ouvir os anteriores. Enfim, a gente já entrevistou o Julião, já entrevistou o Hudson. Tem bastante papo legal lá e vai sair do Marcos Felipe. Mas o link que está no primeiro comentário é mais importante, você vai lá no XBet. Enfim, e tem Juventus e Milan hoje. Aproveita e ainda manda o comprovante para cá. Se você mandar 2 comprovantes, você tem mais chance de participar também, avisando, né? Se você faz, por exemplo, fez 2 depósitos, você tem mais chance de participar do
quiz, ou não quiz não, vou chamar de jogo, para ganhar essa camisa aqui na live que vai acontecer no final de semana que vem. Enfim, saudações tricolores, até a próxima, valeu!